Olá, eu estou aqui com o Luiz Antoniucci. Ele foi o secretário dessa primeira mesa, dessa sessão plenária de hoje sobre desastres associados a movimentos gravitacionais de massa. Antoniucci, por favor, você pode nos dar um panorama geral do que foi discutido, dos pontos principais de cada palestra dessa manhã? Sim, claro. Bom, primeiro foi um prazer, né? A gente está ali secretariando uma palestra e um ciclo de palestras, né? Sobre desastres associados a escorregamentos de solo, que é onde, né, a geotecnia tem mostrado, isso é a boa notícia, né? Muita capacidade de trazer soluções e está discutindo tanto e não mais só, né, medidas estruturais, né? Como medidas não estruturais e preventivas. Então, assim, foi um grande prazer e agradeço a organização de poder ter estado ali, né? Então, essas palestras, elas discorreram, né, sobre a contextualização, inclusive, né, de que esses eventos são eventos que ocorrem naturalmente, porque é a evolução das serras, né, e o nosso país é um país de dimensões continentais, aí, com um relevo muito acidentado, né, e eles sempre ocorreram. Então, o professor Willy, por exemplo, colocou esse contexto, né, que desde 1950 existem registros de grandes escorregamentos, né. O que acontece é que, nesses 70 anos que se passaram, né, as pessoas ocuparam muito mais, infelizmente, né, regiões mais suscetíveis, né. Então, os desastres passaram a ser mais volumosos em fatalidades, né. Então, isso é a coisa ruim que aconteceu e continua acontecendo, né? Mas também dentro do ciclo de palestras, né, o Luizão, né, o nosso querido Luiz Edmundo Campos, ele trouxe, por exemplo, de ações não estruturais, né, coisas que têm sido feitas pela Codesal, em Salvador, né, de educação, inclusive de crianças, né, que estão nas áreas de risco e preparando as pessoas para saber agir e mitigar, né, o problema das fatalidades, né. Então, existem instrumentações, existem sirenes, as pessoas sabem hoje melhor como ocupar, de não jogar lixo em determinados lugares e tratar alguma coisa de drenagem de água, e essa é uma ação assim fundamental, né, e importantíssima, né, para mitigar algumas fatalidades, né. A mesma coisa o professor Coutinho mostrou na palestra dele, né, mostrou que houve um acidente de proporções muito grandes esse ano, né, em Recife, na região metropolitana, né, e que este acidente, né, apesar de ter trazido fatalidades relevantes, um número bastante grande, se eu não me engano, 129 mortes, né? Em alguns dias anteriores eles conseguiram fazer algumas ações que provavelmente, né, têm evitado algumas mortes, como, por exemplo, fechar a torneira, né? Eles conseguiram avisar a companhia de água, né, do que estava ocorrendo, e eles fecharam o fornecimento de água, evitando que esses rompimentos trouxessem mais gravidade à situação, entre outras ações aí que eu tenho certeza que foram feitas, né? Nós fechamos o ciclo de palestras ali com a Defesa Civil, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, com o Paulo Roberto Falcão, que trouxe, né, a mensagem do que eu gostaria de chamar de uma plataforma, né? A Defesa Civil somos todos nós, né? E o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil dos estados, das cidades, né, e da União, né, ela é uma plataforma que faz com que a gente consiga trabalhar mais integrado, né? Então, tem muita coisa para se fazer, né, infelizmente, enquanto houverem fatalidades nessa proporção, né, mas eu acho que a boa notícia é que a gente está muito mais organizado, isso vem acontecendo desde 2008, 2009, né? Então, são aí já quase uns 15 anos de trabalho da BMS, se organizando para entregar mais para a sociedade. Muita coisa tem que ser feita, mas muita coisa boa já foi feita. Essa sessão plenária recebeu a participação de dois grandes geotécnicos da comunidade, que são o Euler Magalhães, sim, e o Willy Lacerda. Como você enxerga essa troca de experiências e a presença deles aqui hoje para discutir um tema tão importante? Bom, eles são exemplos, né, pela longevidade, né? Então, assim,
fora o trabalho estupendo, técnico, né, e tantas coisas que eles nos trouxeram com novas ideias, projetos disruptivos, digamos assim, né, à sua época, né, e como exemplos, né, eu acho que eles trazem uma lição de vida também para a gente, né. Então eu espero que a gente enxergue aí, né, que a nossa geotecnia nos permite, né, enquanto a gente tiver sorte, né, a entregar muito para a sociedade. Eu espero que eu também possa estar com quase 90 anos como o Willy, ou com mais de 90 anos como o professor Euler, né, com vocês aí também atuando na geotecnia. Eles são grandes exemplos de longevidade e competência. Antoniucci, você também contribuiu muito num período difícil no Brasil para Santa Catarina, em 2008, em que ocorreram desastres naturais. Quais foram esses desafios? O que aconteceu naquela época, se a gente puder relembrar um pouco, e o que foi feito a partir disso? Bom, foi de fato uma oportunidade que a gente acabou tendo, né? Eu, à época, era o presidente da associação do núcleo regional, né, da nossa associação no núcleo regional do Paraná e Santa Catarina, e a gente se viu envolvido com um evento de chuva estupendo, né, foi o maior da região, no entorno do Morro do Baú, ali, que é o médio Itajaí para o baixo Itajaí, em Santa Catarina, e começamos a perceber que alguma coisa nós precisávamos fazer ali, né, e a gente acabou organizando um voluntariado, né. E esse voluntariado, ele serviu, né, de estopim e de exemplo para a gente seguir nessa linha dali por diante. Então, o desafio lá naquele primeiro momento foi como organizar uma coisa que a gente nunca tinha feito, né? E a gente foi com muita boa vontade, né? A gente colocou alguns recursos, o principal foi que a gente colocou cerca de 25 geotécnicos nossos, né, de todo o Brasil, que a gente convocou. Se apresentaram 50, a gente acabou levando 25. Então esse foi o principal recurso, mas também usamos recursos financeiros do núcleo para apoiar o trabalho, para dar logística ao trabalho, né? E fomos muito bem absorvidos pelo pessoal da Defesa Civil, né? Que tinha o sistema de comando unificado lá já estabelecido também, que foi fundamental para fazer um link, né, entre as necessidades de logísticas, o processo, a maneira da atuação, com o que a gente estava entregando de recurso técnico para ajudar nas ações pós-evento. Infelizmente, ali a gente não tinha ainda se organizado para trabalhar também com as ações mitigadoras e não estruturantes. Mas hoje, como consequência desse trabalho, né, a gente tem feito outras coisas que também nos dão muito orgulho, né, como, por exemplo, organizado pela turma lá de Santa Catarina, principalmente pela Vanessa e pelo Hudson, né, um curso online com a Defesa Civil de Santa Catarina, que eu participei como colaborador, né, e que gerou um e-book, né, e que está disponível na internet, inclusive, que as pessoas quiserem fazer esse curso aí, elas podem acessar a Defesa Civil de Santa Catarina, tem um curso online lá para como atuar e como trabalhar em situações como essa. Então, basicamente, é o que aconteceu lá, né, e o que a gente conseguiu de lá tirar de ações na sequência, né. Muito obrigada, Antoniucci, pela sua participação e pelo seu tempo. Eu que agradeço aí o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é muito importante, a comunicação do que a gente faz é muito importante para a gente continuar firme no propósito.